Devery. Dizem que aí eu só conheço mais por lenda do que ter assistido o show, nunca assisti um show dela. Ela dizem que era uma banda meio de metal e tal. Fazia shows num antigo sede dos trabalhadores. O primeiro trabalho autoral assim, que eu vi aqui em Itabaiana foi com a Devery. Que inicialmente não chamava nem Devery, o nome da banda era Necrose. Que eu me lembro, a Devery foi a primeira banda, Death, era a primeira banda de rock que eu conheci em Itabaiana. Que eu conheci que teve a vontade e a decisão de tocar, e tocar aqui, tocar fora e realizar eventos até históricos no meio, na cena rock de Itabaiana. E eu cheguei até, se não me engano, a ajudá-los no começo em alguns ensaios, emprestando uma peça de bateria, não a bateria inteira, nem outra coisa. Eu lembro que eles começaram a ensaiar no quintal da casa de Beto, que foi o primeiro baterista da banda. Márcio me levou lá nos ensaios da banda, ele tem um colega dele, o Claudemir, que era o vocalista, né? Era Beto bateria, me lembro que tinha Fábio na guitarra, velho. Baixista. Eu só sei que Moisés também participava dessa banda, Moisés. Beto, um vizinho meu lá, tocava bateria. Tinha um rapaz chamado Fábio, tocava guitarra. Depois eu entrei para fazer guitarra base. E tinha Claudemir, que hoje é professor de matemática, era vocalista. E um rapaz chamado Índio, que mora no bairro Bananeiro, baixista. E eu morava na rua Monsenhor Constantino e o Beto também morava na Monsenhor Constantino. E eles ensaiavam no quintal. E me chamavam para ver o ensaio, era uma coisa bastante rudimentar, mas que eles levaram esse projeto à frente. Durou um tempo razoável. Chegaram a trazer bandas de fora, como Deuteronômio, acho que é esse o nome da banda. Fizeram vários eventos na sede dos trabalhadores e movimentou bastante a cena rock. O tempo era na Atlética, principalmente ali na sede dos trabalhadores. Né? Não tinha Casa Grande, o palco principal era a sede dos trabalhadores. O cara fazia o som decente. Nesse tempo eu nem ainda nada de querer tocar nem nada, só curtir mesmo, né? Mas, pô, tem esse grande mérito de ter sido, acho que a única banda de metal em Itabaiana que fez show e tal. Acho que só fez um show em Aracaju. Chegou a lembrança agora, um evento que teve também, em acho que 92, 93, foi o Natal Negro, em que a Devery organizou um evento lá, lá no conjunto do outro lado da cidade, né? E a concentração foi em frente à igreja. Aí todo mundo de boca a boca disse, pô, se reuniu todo mundo de frente à igreja. E quando deu aqui umas 8 horas da noite, tinha acho que mais de 50 roqueiros, todos de preto, lá se concentrando para ir pro evento. E então a gente saiu em procissão pro outro lado da cidade, né? Acho que mais de 50 roqueiros, todo mundo junto. E eu lembro que no outro dia o comentário na cidade é que o padre disse que meus fiéis, vamos todos rezar mais essa noite porque abriram as portas do inferno. Então, poxa, foi legal pra caramba. Atravessamos a cidade, um bloco só de roqueiros, e o evento lá foi do caralho. Foi numa garagem, entendeu? A galera colocou uns cavaletes pra galera da moche e assim, o Natal Negro foi inesquecível. O evento de Adelardo, eu acho que foi o maior momento do rock em Itabaiana, né? Até hoje, porque o cara fez um festival com, sei lá, umas 10 bandas, quase tudo de Aracaju, né? Acho que só teve a Devery aqui de Itabaiana. De outras partes do interior, acho que não tem nenhuma banda assim. E, pô, foi um evento na praça de evento, onde rola sempre esses shows grandes, transmitido por 2 rádios ao vivo. Isso foi uma coisa inédita, realmente. Um grande show aqui que foi na praça de eventos, que foi de aniversário do Sabotage. Que tinha a banda de Ismael Moura, que era chamada Cleópatra. Primeiro fest lá do Sabotage, o pessoal não entendeu muito bem não. Quando a gente subiu no palco, começou a tocar, muita gente cruzou os braços, ficou olhando. Quem são esses caras? O que esses caras estão tocando aí? Eles são o que afinal? Né? E uma coisa interessante é que foi o próprio pessoal da época, o pessoal headbang da época, né?
que foi chegando, foi se aproximando e começou então a pular, começou a agitar. Nesse dia teve várias bandas, teve Carne Crua, teve outras bandas de várias regiões assim de Sergipe. E nesse Sabotagem Rock Festival, eu lembro que teve um momento lá que o pessoal começou a ficar tão eufórico, tão agitado, né? A gente fazia aquilo mais por diversão mesmo, que eu fiquei empolgado, eu peguei o microfone, um fato até engraçado, eu comecei a rodar o microfone, eu joguei, e o pessoal pegou o microfone e tava também, Badaró estava ali no meio, e o Badaró segurou o microfone e começou a gritar e a xingar Itabaiana, porque você sabe que a maioria do pessoal aqui em Itabaiana gosta mais da música break e tal. E o pessoal do rock daquela época detestava, né? Assim, o aspecto cultural musical. E aí começaram a xingar Itabaiana e tal, e na mesma hora o cara cortou o som, parou tudo e ameaçou parar o evento, mas depois eles pegaram o microfone e a gente continuou o show. E no outro dia teve uma repercussãozinha aí nas emissoras de rádio, né? O pessoal falando, é absurdo uma coisa daquela. Os caras xingando a cidade no microfone e tal. Ouvi dizer que, eu não sei porque eu não via rádio, ainda mais aí, mas que no dia seguinte Gilmar Carvalho ficou esculambando, né? Diz que Adelardo trouxe os maconheiros tudo de Aracaju para Itabaiana. Então... Mas foi um evento muito grande e choveu pra caramba, eu me lembro, e deu muita gente justamente pela curiosidade das pessoas, né? Outra onda marcante é o Moche do Cebolinha, né? Que é inesquecível. Ele pulou mesmo caiu lá no concreto, era só sangue lá, velho, a galera... Tem história pra contar. Porque naquela época a gente fazia rock, não era com o intuito de gravar CD e ficar famoso, não. A galera lá dos anos 90, a gente fazia rock para se divertir mesmo. Até os próprios ensaios, era como se fosse um show. Tinham as garagens, aí a gente se reunia dentro das garagens. Enquanto a gente estava ensaiando, sempre tinha alguém ali dançando, pulando, batendo cabeça. Então o próprio ensaio era como se fosse um show. Aí a gente já tem contato assim com o Adelvan, no tempo ele morava aqui em Itabaiana e tal, né? Porque não, cabeludo, já que ele estava na praça, a gente meio aqui naquela onda. Vamos lá, ele traz uma demo do Snooze. Demo do caralho que me influenciou bastante a querer ter uma banda. Nisso, Márcio Batera, Ferdinando e o filho do finado Garrincha, Alan, vamos fazer um ensaiozinho e tal, ali. Aí foi na casa lá, a casa nem tinha nem teto, os caras estavam reformando a casa. Foi lá perto da Cadecil, porra, ali perto do quiosque de Robson, lá naquela pracinha ali. Porra, velho, cheguei lá e os caras começaram a fazer som, velho. Márcio começou com aqueles rufos na caixa, pronto, eu fiquei pirado ali. Caralho, é isso aí! Eu lembro que aqui tinha uma padaria próxima aqui da praça de eventos, e tinha um dos rapazes, ele tocava no Carranca, que era baixista. Não sei se a Dilson lembra o nome desse cara. Esses caras tinham, de vez em quando, assim, quando tinha uma festinha, eles faziam shows assim. Tipo, era aniversário do cara, eles fizeram um show em cima da padaria da casa do pai do cara lá, subiram lá em cima. De repente eu tô na rua, eu só vejo aquele som de rock tocando, aquela bateria e pá, uma guitarra pesada. Poxa, onde é que tá isso? Rock na Laje eu estive presente, também foram os primórdios do Carranca, a Euroblues não tocou na época. Rock na Laje era na padaria, pertencente ao pai de Walter, que é sobrinho de Ademir Menezes. Walter participou em um momento da formação do Carranca, e eles organizaram um evento lá na laje da padaria, que se situa nos fundos da Praça de Eventos, nos fundos do palco da Praça de Eventos, onde hoje me parece é uma autoescola. E deu uma quantidade de pessoas bastante legal. Foi um evento que foi realizado de forma independente, do it yourself. Todo mundo trouxe algum material, juntou, como a gente sempre faz, como o Cebolada sempre fez, como os outros eventos que foram organizados fazem. Cada um traz seu material e as bandas vão lá e tocam. Nós subíamos por uma escada, não sei se era escada de madeira, não lembro. Eu sei que eu subi lá e estava eu, minha esposa, que na época não era esposa ainda, e toda a turma. E foi muito bacana. Isso são boas recordações.
E era mais uma vez o lado positivo do rock, era muita diversão, entendeu? Calçadão, eu lembro de vários. Teve um que foi na Mercedinha, que tocou a Carranca, eu não sei se é Débora, e foi uma banda de Aracaju, eu acho que é Dr. Rock Garage. Eu lembro desse evento e foi bacana, eu gostei bastante. Tinha muita gente, apesar que naquela época não tinha um público da cena alternativa itabaiana, mas muitos curiosos. E foi interessante. Eu lembro que no Calçadão também aconteceram 2 eventos no Batata e Beer, que não existe mais. Hoje é um quiosque que vende lanches e bebidas, mas era o Batata e Beer, que o proprietário era o pai de Eric Bocão. Aí tinha aquele público, assim, nossa, tem gente pra caramba, mentira, só tem aquela galera do colégio. Quando a galera do colégio ia embora, ficava aquela galerazinha de 20 e 30 testemunhas do rock daqui de Itabaiana. Mas teve bons shows ali. Foi ali a primeira vez que eu vi o Uru Blues e o Carranca, na realidade. E foi do jeito que rolou lá na Mercedinha, cara. A gente tocou os covers que a gente gostava e pra mim tava sensacional. Apesar de ser bem, digamos assim, bem infantil, né, no tempo, né, bem assim, só na vontade mesmo, né, bem inocente, na verdade, a palavra é essa, inocente, na verdade. Eu tinha pouco tempo que eu tinha chegado de São Paulo. Aí quando eu cheguei aqui, chiclete com banana era uma fama da porra, só rolava chiclete com banana, velho. E eu em São Paulo, não acostumado com meus irmãos ouvindo rock and roll em casa, só Pink Floyd, Raul pra caralho, Legião, né, que a galera acompanhava mesmo disco a disco e tal, lançava e chegava em casa, pô, novo disco da Legião, né, acompanhando e tal. Quando eu chego aqui em Sergipe, só chiclete com banana, velho. Faça porra, é por isso que o povo diz que, né, você vai pro Nordeste é baiano, porque só rolava a música da Bahia, velho. De repente meu irmão chega em casa e diz, bora pro Calçadão, vai rolar um show de rock lá. Quando eu fui, fiquei maravilhado, velho. Lá Rock da Silva rolando o som, né, que eu ouvi em São Paulo. E ver assim, os caras que eu cheguei a ver assim pela rua, né, em cima lá da Mercedinha fazendo som também, que na época era o pessoal assim, né, que depois formou a Carranca. Mas porra, massa. Eu lembro até que teve uma historinha. Ia ter o show, ia ser em cima do caminhão do cara, a gente, todo mundo lá. Pô, vai rolar o show, a gente esperando. Quando vê, chega um cara e diz, porra, o caminhão vai viajar. Esse cara, e agora tira tudo de cima. Quando vê, começa a tirar tudo, que é caixa de cima do caminhão. O caminhão foi viajar, foi pra Rio Bahia. Pegamos o som, botamos... E aí, vai fazer não? Vamos fazer no chão mesmo. Aí botaram as caixas de som no chão e lá mesmo fizeram o show. E foi também um dos bons shows que a gente teve aí. Eu lembro do Calçadão ainda lá, a Carranca tocando Ouro Blues. Os caras subiam na barca de pastel e davam mostra que eles estavam na avenida. Foi ali. Pô, massa pra caralho por aí. Foi ali. Sabia se era na barca de pastel. Calçadão aí eu lembro, o Calçadão era pau puro, velho. Eu não sei o cara que tava apanhando, eu me lembro uma vez que assim, me disseram o seguinte, Magno, quando começar, olha, tinha tanto pau, que o cara chegou pra mim um dia e disse, olha, velho, quando começar uma briga, você para de cantar na hora. Porque o cara disse que se você ficasse cantando enquanto tá rolando pau, o pau aumentava, entendeu? Que os caras iam na adrenalina da música. O pior não é nada, é que eu tava com mais adrenalina que os caras que estavam brigando. Aí a banda parou e eu continuei. Porque eu tava fazendo nessa época, eu me lembro que eu tava fazendo backing vocal no... Pode falar backing vocal. Vocal de apoio na Carranca. E aí os caras, para gordão. E eu lá, não sei o quê. E eu me lembro, sangue na feira. E realmente tava acontecendo sangue na feira. Uns caras lá, brigando. Tocava um pouco de rock pop, eu gostava de rock. E sempre gostei de blues. E aí eu fiz amizade com o Magno e com o Ferdinando. E eu tinha um contrabaixo. O Ferdinando tinha uma guitarra, o Magno tinha uma guitarra também. E a gente resolveu montar uma banda. Sem pretensão inicial de ser blues ou não. A gente ia para os ensaios, mas sem saber o que fazer, nem tocar direito. E a gente, com conversas, descobrimos que os três gostávamos de blues. Então, aí Magno tinha essa guitarra, comprou uma guitarra. E não aprendeu a tocar, nem eu aprendi a tocar. Aí ele acabou vendendo a Ferdinando, né? E foi com essa guitarra que, de repente, o Ferdinando virou um guitar hero, né? A gente me lembra que eu fiquei bastante surpreso, assim, né? De ver a evolução de Ferdinando como guitarrista. Até hoje eu acho ele um guitarrista fenomenal, muito bom. Um dos melhores de Sergipe. Ferdinando, acho que vendeu uma capeta, não é possível. Apareceu tocando pra caralho. Fábio sempre foi um grande, assim, um baixista super competente. Eu um baterista passável, medíocre, mas passável. E a gente dá pra fazer um blues legal. Dois caras
me chamaram para tocar junto com eles, que foi Fábio e Magno. E eles me apresentou, na verdade, o blues. Eu nem conhecia, não sabia nem o que era blues, na verdade, mas já gostava de rock and roll. E eles me apresentaram o Vinícius, na época, e foi assim, amor à primeira vista no blues. Comecei digamos, a consumir aquilo com muito desejo mesmo, tocando guitarra, pesquisando, né? Mestre Slim foi o primeiro que eu peguei o vinil e comecei a pesquisar e tudo mais. Os ensaios, os primeiros ensaios era interessante. A gente chegava lá e só saía uma música, só saía Rolling Stones. A música do Rolling Stones, às vezes saía outra coisa. Mas também, afinal de contas, eram os primeiros ensaios. Depois, Fábio chegou com as letras lá, ele já tinha as letras, já tinha musicalizado as letras. A gente começou a ensaiar as canções deles, veio o Magno, já compôs outras músicas também. E aí surgiu não tinha um nome também no início, surgiu o nome, né, da banda Ouro Blues, e já tocando blues raiz, blues tradicional, já fazendo show, e muito bacana. Acho que a banda iniciou lá em 96, o começo de tudo, né? Chegamos a gravar 2 CDs demos. E agora tem várias formações. Primeiro eu, Fernando Magno, depois Magno saiu, entrou Márcio. Márcio durou um bom tempo e retornou para a banda posteriormente. Acho que em meados de 2000, 2002, por aí. O Magno saiu da banda, né? A gente ficou um tempo parado. E aí tinha Márcio, que era um brother meu, a gente sempre estava junto, que era um grande baterista daqui de Itabaiana, se não um dos melhores. E eu convidei ele para entrar na banda. Ele entrou na banda, ele ficou 2 anos junto com a gente, saiu. Aí a gente convidou o Pitoco, que é um brother também da gente, agora residia lá em Aracaju. E, consequentemente, ele saiu também. Aí a gente chamou o Davi, que é daqui de Itabaiana, mas morava lá em Aracaju. E nessa fase, Márcio acabou voltando para a banda e se estabeleceu, se fixou na banda, ficou junto com a gente, onde foi que gravou a última demo da Ouro Blues, né? E a última demo a gente já estava com um gaitista, né? A gente chamou Igor para completar, né, esse grupo, que era só trio, ficamos 4 e gravou o CD com gaita. CD muito bom, ficou. Ele saiu, aí entrou Matheus, né, o gaitista de lá de São Cristóvão. Foi um ano muito producente para o Ouro Blues, porque foi quando mais realizou shows em Aracaju, durante os meses de março, fevereiro, março, até maio, toda semana praticamente tinha show da Ouro Blues. E agora ela está parada, acredito que não tenha nenhuma previsão de retorno por enquanto. O Fernando está com o projeto solo. Nós tivemos momentos bons, não dá para lembrar de momentos ruins, e também foram tantos legais que não dá para recordar. Agora, uma época muito legal da Ouro Blues foi quando eu ensaiava na garagem da HM Calçados, que era um depósito do material a ser reciclado, então era um lixo de borracha, né? Borracha, plástico, então a gente se esforçava bastante para ensaiar, toda semana ia ensaiar, e o depósito era na frente de um galpão e o local do ensaio era no fundo do galpão. E então a gente tinha que atravessar um monte de lixo, subir mesmo uma montanha de lixo carregando instrumento musical, caixa de som, contrabaixo, né, o PA, bateria, isso semanalmente. Então isso demonstra o grande esforço que a gente teve para a gente sempre manter nativa com muita dificuldade. Outra coisa interessante da Ouro Blues é que durante o tempo a banda conseguiu adquirir instrumentos e a banda se tornar independente em termos de organização de eventos. Quando a gente precisava tocar em Aracaju, em lugares que não tinha bateria, que não tinha sonorização, não era necessário a gente contratar a equipe de som, nem contratar a bateria, a gente levava e ainda leva todos os instrumentos e todos os equipamentos para fazer os shows com uma qualidade razoável em termos de independente. A Ouro Blues é uma banda que eu achei importante no cenário não só de Itabaiana,
como de Sergipe, mesmo porque já leva o nome da música de Sergipe para fora. A gente tocou em alguns lugares fora, muitas pessoas de fora do estado, seja no Nordeste ou em outros lugares, têm conhecimento e tem CD da banda e pergunta pela banda. Então, ela tem sim uma grande importância na música alternativa e 2 CDs gravados. E eu sou muito feliz de ter participado desse projeto. Então acho que foi a banda, digamos, que representou melhor mesmo assim a música aqui do rock em Itabaiana. Eu lembro que eles começaram muito com essa onda, até por conta do Chico Sainz e Nação Zumbi, existia meio aquela pegada de maracatu, regionalismo. A maioria das letras, ou quase todas, de Magno, voltada justamente para essa temática. Você pega Homem Tambor, Ciclope, tem todas essas tendências bastante regionalistas. E eles conseguiram traduzir isso legal, assim, o som deles traduzia bem isso. Vou falar sobre os componentes que passaram, né, pelo Carranca, né. Na época, como eu falo, na fase da Anônima, era eu, no vocal e na guitarra, Márcio e Givanildo, bateria e percussão, Walter no contrabaixo, que é um sobrinho do finado Ademir, né, Ademir, professor de História. Na época eu conheci ele sem ser professor, ele estava estudando, né, para se formar professor de História. Outra figura sensacional de Itabaiana, né, que me mostrou muita cultura, mostrou muita música legal, uma figura sensacional mesmo. Enfim, essa foi o pessoal da Anônima, né? Depois mudou pro Carranca. Quando mudou pro Carranca, aí mudou, Márcio saiu, mas assim, por trabalho, ele trabalhava com música, ele teve que viajar, sair fora daqui de Itabaiana. Então ficou o Givanildo na bateria, eu na guitarra. Eu não queria mais cantar, assim, depois que eu comecei a gostar muito de blues, eu preferia cantar só numa banda só. Então convidei Magno para poder cantar no Carranca, já que a maioria também das letras, né, que a gente tava ensaiando, né, tava tocando, era dele. Ele era o vocalista, eu na guitarra, Maicon no baixo, a gente convidou Maicon, que o Walter saiu, e Givanildo na bateria. Aí depois veio outras formações, que foi a época que surgiu o Perrengue, e Danúbio cantava, era o vocalista do Perrengue. Aí achei o vocal dele muito interessante, muito bonito, e aí, na época eu voltei a cantar, né, que Magno saiu, aí estava necessitando de um vocalista. Então resolvi convidar o Danúbio. O Danúbio saiu de lá do Perrengue e veio cantar junto com a gente. Nisso o Maicon saiu também, entrou Adilson. Aí ficou Givanildo bateria, Adilson no baixo, eu na guitarra e Danúbio no vocal. Aí firmou essa formação durante muito tempo, até chegar de a banda, né, acabar. Aí depois de eu acho que 3 anos ou 4, depois de muito tempo a banda resolveu voltar. Aí já voltou sem Adilson no baixo, com Flávio no baixo, que foi o primeiro baixista, o segundo, aliás, baixista a entrar no Carranca. Massa, né? Carranca pra mim foi a minha primeira banda de rock, né, velho, assim. Porque as influências, assim, o estilo sempre foi o que eu curtia e curto, assim, né. No tempo eu era muito fanático, assim, pelo Chico Sainz, pelas bandas de Recife. Foi o que eu fui começando as primeiras trax na caixa ali e tal, tentando aqueles maracatu lá, louco lá, mas sempre dando os toques. Pô, Chico Tosado, a gente fazia esses porra de Chico Tosado, Plete Ramp lá na casinha inesquecível, velho. Primeira banda que eu entrei no Carranca. Foi, tocava um violão, não tocava violão, arranhava um violão. Você que partiu a ideia, deu a ideia. Foi. Pô, cara, pega um baixo aí, tá pesando um baixo, na época mais que tinha saído do baixo. Pois é. Pô, pega um baixo e tal, aí, pô, tocar na Carranca, explosão pra mim, pô, Carranca, E Ferdinando sempre deu a deixa. A galera tudo. Aí você falou pra gente procurar o Fernando passar. A galera tudo leigo, velho. Leigo para pegar corda, para pegar nota. Mas eu demoro pra pegar as coisas, não, mas vai com calma e tal. Aí.
primeira banda, né? Aí não dá pra esquecer, né? A primeira banda que eu toquei foi o Carranca. Tinha tocado numa lá em Santos, mas era só de brincadeira de moleque, assim. Que era Deu Pena, mas nem se compara. O Carranca sempre foi organizado, né? Os caras ali e tal. Ferdinando com aqueles pedal, aquela pedarela doida dele lá. Aí tinha a casinha de ensaio certinha e tal. Comecei a tocar guitarra, né? Aprendi. Hoje ainda estou aprendendo. E veio, né, as bandas, veio surgir outras bandas aqui em Itabaiana. Uma delas que foi uma fase assim, muito curta foi o Filho do Canso, que era Guilherme no vocal, Magno na bateria e eu na guitarra. Mas foi muito curto isso, a gente só fez umas 3 músicas, eu acho. Acabou. Aí nisso eu fui conhecendo mais pessoas, né, fui montando outra banda. Surgiu então a Ouro Blues e surgiu a Anônima, que não é, que era o Carranca, mas só que a gente não tinha nome ainda para botar na banda. Então, a gente botou o nome de Anônima, justamente porque não tinha nome ainda a banda. E nesse Anônima a gente fazia cover de Nação Zumbi e Chico Sainz Nação Zumbi, né, que era na época, e Mundo Livre S.A. E dentre outros covers também, a gente tocava Titãs, outros covers também, eu acho que tocava Legião, algumas coisas de Legião. Aí eu vi assim, porra, velho, banda do caralho, assim, eu não conhecia outra banda assim pra eu ter aquele contato que eu tinha, entendeu? Com os caras, olha, Carranca e Ouro Blues. Só que o blues eu não compreendia como eu compreendo hoje, entendeu? Aí eu achava o blues mais devagar, que é um negócio mais paia, né, na época, né? Eu não interpretava da maneira que eu interpreto hoje. Aí de repente a gente formou uma outra banda que foi a Perrengue, né? Eu e mais os amigos, Eric, que já tinha feito parte da Carranca, Eric, Essinho, Moisés, que Já tocou guitarra na Débora. Guitarra na Débora. E no baixo era o Marcelo. Aí passei um bom tempo, fizemos até uma tocadinha bacana com a Perrengue. Aí de repente o Fernando começa a frequentar os ensaios da Perrengue. Aí eu, tá estranhando, né? Pô, esse cara aqui todo ensaio, esse cara quer alguma coisa. Aí de repente ele me fala, faz aí ver que eu não tô aguentando não fazer o vocal nas duas. E na época o Fernando tava fazendo vocal na Carranca também. Tem uma vez que ele tava até escarrando sangue, né? Porque não tava conseguindo cantar na Ouro Blues e cantar na Carranca. Escarrando sangue mesmo. Eu lembro em Rachuelo, no show que a gente fez em Pode Rachuelo. crer. Tava mal pra caralho. Tava precisando de um vocalista mesmo. Aí perguntou se eu topava. Na hora, velho. Na hora eu vou. Aí beleza. Quer falar, Joanilton? Só que eu não achei muito boa não. Eu vi assim no tempo, eu disse, porra, velho. Danuco, Givanildo, eu fui lá no ensaio, Danuco tá massa. Digo, massa, velho, aquele cabeção do lado, velho, massa, velho, aquela cabeçona toda, velho. Tá cheio de ideias então, isso tá massa. Piadinha era carrega. Tá massa o quê? Aí eu disse, vamos fazer essa onda aí, agora se eu não curtir eu vou dizer na lata mesmo, não pensa não. Aí a gente fez um ensaio e tal, e meio assim, meio cabisbaixo, na verdade eu não queria, que nada esse cara daí, tira esse cara daí, dá um chute pra ele, eu nem conhecia esse cara direito, deixa ele cantando. Eu com a letra aqui na frente aí fazia assim, tremedeira da porra. Ainda hoje eu tenho a forma de não querer ter aceitado de novo na mão, ele me cobra isso até hoje, ele cobra mesmo, véio, mas eu não tenho culpa não. Não é aquele cara não, porra. Aí quando terminou, que na época a gente tinha uma tocada marcada ainda com a Perrengue, já tinha um... Aí logo quando terminou o primeiro ensaio, vamos lá no barzinho do Bar do Rato, tomar um, né? Na hora que a gente sentou e foi tomar um, ele faz, ei, velho, mas se for pra tocar as duas, velho, é melhor você ficar lá, tá ligado? Ele falou isso. Os ensaios eram um grande sofrimento. A gente arrumava locais para ensaiar, mas logo no outro dia já tinha a vizinhança já reclamando, já era expulso já do local. A gente resolveu, né, todo mundo alugar uma casinha para ensaiar. Tinha o Flávio, a gente convidou, a gente estava sem baixista na época do Carranca, convidou ele para poder entrar no Carranca. E ele entrou, e nisso a avó dele tinha uma casa, né, uma casinha para alugar. Era a massa a casa porque ela ficava no fundo das outras casas, quer dizer, no quintal das outras casas. Ela entrava pelo um bequinho e ficava lá no fundo das outras casas. Tava sem energia, sem água, mas a gente se virava assim mesmo. Depois que a gente juntou uma grana, a gente pegou e botou energia, né? E
e água lá. Antes ensaiava acústico mesmo. Mas era legal. E nisso aí a gente ficou lá um tempão, né, ensaiando lá. A gente tem bons momentos na casinha, era super divertido lá, porque não se via só para ensaiar, se via para encontro de amigos, né? Pessoal, mesmo não sendo da banda, ia lá e a gente se divertia, tomava nossas biritas, né? Escutava som, batia muito papo, conversava muito, era muito legal naquela época. Disso aí, a dona da casa precisou, né, da casa, vender a casa, e a gente teve que sair. Aí nessa época, os meus cunhados, né, os empresários Marcos e Henrique, eles estavam com a empresa e tem uma garagem que era imensa, grande, né, alugada, que eles fazem, eles reciclam lixo. Quer dizer, a indústria de reciclagem para fazer solado, fazer sandália. Aí nisso era uma montanha assim de lixo lá na garagem, a gente tinha que subir e passar pelo lixo, que era lá no fundo no quartinho. A gente organizou um quartinho para ensaiar lá. Inclusive a gente até gravou lá, né? Tinha um banheiro, a gente trancou a bateria lá dentro do banheiro e a gente gravava o nosso próprio som lá também. Foi outra fase das bandas, né? Do Carranca e do Ouro Blues que eu tô falando, que foi uma fase, essas duas fases foi inesquecíveis, era muito bom. A gente tem finais de semana que a gente organizava uma festinha lá, fazia um pirão de galinha, fazia uma rabada para comer lá, era sensacional. Muita saudade, eu acho que todo mundo tem dessa época aí, dessa fase que a gente vivia, né? Com relação a Carranca, é uma banda irmã da Ouro Blues, né? Na verdade, nós vivenciamos juntos o surgimento, praticamente, o crescimento, e até hoje está no coração de todos, né? Chegou um tempo até que as duas bandas alugaram uma casa, né? Que era nos fundos da casa da mãe de Riclé. E passamos quase um ano ensaiando lá, né? Então era um ponto de encontro, um ponto de ensaio. A gente parava assim para olhar e aprender, né? A gente começou, os caras deram muita força pra gente, sempre que fazia eventos chamavam a gente. Então a gente começou a ir para lá, né, quando ainda não formamos a banda, aí veio o Carranca tocar, Carranca e outras bandas que sempre tocavam lá. Ademir. Agora você me pegou, velho, não lembro, mas... Ademir é um cara... Do caralho, Ademir, a gente pode falar de Ademir juntamente com a Adelardinho, né? O professor Ademir Menezes e Adelardinho, infelizmente, morreram algum tempo atrás, e que foram duas pessoas que trabalharam em rádio e que sempre deram espaço para a cena independente e para o rock especialmente. Ademir tinha um programa chamado Guilhotina, que era na FM Itabaiana e acontecia todos os sábados. Então, como a rádio normalmente não tinha discos de rock, ele chamava os amigos que levavam os discos em vinil na época. Então a produção do programa era feita sempre por Ademir e os amigos. Aí eu de 15 em 15 dias eu vinha de Aracaju com um monte de vinil, que na época não existia MP3, um monte de vinil, CD e cassete para tocar lá no rádio. Tinha um baixo, um contrabaixo preto e branco. Esse baixo era o baixo que ele emprestava para Carranca. Não sei se você chegou a tocar nesse baixo ou não. É um baixo lendário, considera esse baixo lendário. Ele prestava esse baixo para, acho que não sei se era para Flávio ou era para Maicon que ele prestava esse baixo. E aí, depois de um tempo, compraram um baixo, o baixista da Carranca comprou o baixo e ele passou esse baixo para o perrengue. Aí o Marcelo ficou um tempão tocando nesse baixo aí do... Eu acho de todo mundo. Eu acho que eu toco bateria também por incentivo dele. Várias vezes que eu estava mal mesmo, assim, para a rádio lá, onde ele trabalhava lá. Poxa, velho, várias vezes me deu vários conselhos, sempre quando chegava mal lá, sempre tinha uma palavra positiva para passar para mim. A gente ia para a discoteca lá da rádio, ouvia música, ia tomar um cafezinho. Quando saía à noite, saía com ele lá mais de meia-noite, todas as noites ele gostava de ir para lá, porque eu sentia uma pessoa acolhedora, uma pessoa que ele entendia, que ele aconselhava para as coisas boas.
uma pessoa que pode ter certeza, nunca ouvi nenhum pingo, nenhuma gota de maldade no coração dele, nenhum tipo de inveja, cara. É difícil a pessoa até falar nisso, né? Mas para quem conheceu ele mesmo, como eu conheci ele, que a gente saía para casa dele, independente de outra gente se encontrasse, ele jamais teria vergonha de você, podia estar no meio da socialite, podia ser o que fosse, família, na casa dele, ele sempre era aquela mesma pessoa. Ademir, ele não é só um amigo, ele é um irmão pra mim, velho. Morei, assim, a gente era vizinho, ele é o melhor amigo do meu irmão, Carlinho. Consequentemente, ele foi da época de Carlinho, a época de Flávio, a minha época, ele viveu as 3 gerações, velho. Ademir, ali era um fã do rock, por exemplo, a sogra dele aqui vizinha, ela implicava. Mas quando a Adelardo estava fazendo o programa, aí a Ademir disse, rapaz, deixa o rapaz, ele é gente boa. Passou a ser um amigo retrato de Adelardo. Eu fiz a festa de rock aqui, ela não se incomodou de jeito nenhum. Mas se a gente chegar na porta ali para conversar, ela complica. E quando acabava o programa, durante o programa, a gente ia para debaixo da antena lá da tal FM e ficava lá batendo papo até altas horas, tal, ouvindo o som. Poxa, lembro muito de Ademir, pessoa altamente inteligente e altamente pacato. Assim, muita saudade, velho, de quando ele trabalhava na rádio e eu ia lá jogar conversa fora. Poxa, velho, que porra é isso? Assim, saudade, né, velho? Que o cara era muito gente fina e não é muito assim, fácil encontrar gente fina trabalhando, não. Tenho saudade da porra. Acho que podia estar aí ainda, sei lá, jogando mais conversa fora. Ademir era um rapaz polivalente. Ademir era profissional de rádio, presença constante nos shows, mesmo que for para dar apoio. Cara, eu vou contar uma história que pra mim vale pela amizade todinha. Eu tava estreando é ótimo, como vocalista da Carranca. Tinha 6 caras na plateia. Dos 6 caras, 7, a matemática é essa mesmo, 7 foram lá pra me zoar. E aí Ademir me deu um apoio do caralho. Ademir percebeu que os caras estavam sabotando o show. Ademir foi lá pra frente e ficou cantando junto as letras. E onde Ademir tiver, eu sou um velho ateu, mas assim, pra quem acredita, onde Ademir tiver, cara, eu agradeço eternamente, porque eu só consegui terminar aquela merda daquele show por causa de Ademir. Esse é o arrependimento que eu tenho. E eu amo Ademir pra caralho. É isso aí, no bom sentido. De macho pra macho. O dono da rádio, que era até José Carlos Machado na época, era José Carlos Machado, não sei se é ainda, que era vice-governador na época, falou que ele poderia fazer o que quisesse com aquele horário. Aí ele fez um programa de rock chamado Guilhotina e chamou várias pessoas para produzir. Eu produzia de 15 em 15 dias porque eu morava em Aracaju. Eu vinha de lá, como eu falei já, eu acho, com disco, no vinil e tal. Outras vezes era Magno que fazia. O cara do Cleópatra fez algumas vezes. E nesse tempo eu tive muito contato com o Ademir, ele era um cara sensacional, cara. Eu me lembro que esse programa teve alguns momentos bem interessantes, assim, por exemplo, teve uma vez que ele me avisou que se eu quisesse não precisava ir, porque ia ter uma inauguração de um poço artesiano num povoado lá, não sei aonde, e o vice-governador ia ter que entrar no ar de 15 em 15 minutos, sei o que lá. Aí, eu vou assim mesmo, agora eu vou fazer um programa extremo mesmo. Aí fiz um programa só de grindcore mesmo, só bagaceira mesmo. Aí eu até me lembro, ele entrava lá do programa, estamos aqui no povoado, não sei o que lá, daqui a pouco o excelentíssimo vice-governador. Enquanto isso, vocês ficam aí com rock e Ademir, beleza. Aí eu, na Palm Death, Cargas, era bem por aí. E eu me lembro que o vice-governador apenas fez uma objeção. Rapaz, seu programa é muito louco assim, né? Mas tudo bem, o único problema que eu acho é que nunca toca Raul Seixas, né? Então o cara mandou um Toca Raul, né? Um dos caras assim, que até antes mesmo do Casa Grande, ele trabalhou em rádio, então ele tentava cultuar essa coisa de cultura do rock, o rock aqui de Sergipe, ele sempre prestigiou. E era um cara divertido, era aquele cara que animava todo mundo. Eu lembro uma vez que o Rock Cassettes tinha vindo tocar aqui no Casa Grande, ele começou a tocar uma música animada, bem agitada, divertida, e todo mundo sentado, meio que assim, se segurando para não ir dançar, né? Todo mundo meio assim, constrangido e tal. Aí Ademir levantou, pegou a mão de uma pessoa, levantou e bora, pô, vocês vão ficar aí sentados ouvindo um som desse?
todo mundo levantou e ficou aquele baile lá mesmo. A banda sentiu aquela energia, tocou acho 2 vezes mais do que eles tinham para tocar, e foi aquele show, foi acho que um dos shows mais marcantes do Casa Grande, acho que naquele dia. Eu acho que quem estava ali lembra disso, acho que sente muita saudade daquilo. Foi um dia excepcional na história do rock de Itabaiana e na história lá do Casa Grande também. Uma figura espetacular, que me ensinou muita coisa e tenho certeza que ensinou também muita gente, né? E foi embora assim de uma forma brutal, né? Um câncer levou ele. Quando Ademir, antes de falecer, felizmente também, teve aquele problema na cabeça, precisou operar, a gente fez um show beneficente, onde toda a renda foi destinada à ajuda para a operação de Ademir. E a maneira que a gente teve de homenagear ele foi que a última demo que a Carmen gravou leva o nome de Zaragbusa, que é um termo que ele sempre usava, entendeu? Quando uma coisa era massa, uma parada era legal, ele sempre falava que era Zaragbusa, entendeu? A gente usou esse termo pra homenagear, entendeu? E Ademir era professor, e ele exercia muito bem a função de professor, mas não só um professor institucional. Eu tenho certeza que Ademir conseguiu passar a ideia de educação e de progresso da vida humana para várias pessoas que o acompanharam fora da escola. Ele foi um grande amigo de muita gente e ele conseguiu colocar muita gente num caminho bacana, num caminho de sucesso, de paz, de estudo. 2 figuras que tem que ser reverenciadas em Itabaiana, né? Ademir e Adelardo, né? Por ter aberto espaço no rádio, assim, para tocar. Eu creio que muita gente acabou conhecendo o rock através dos programas dele e tal. Se tem um nome perfeito para Adelardo, é lenda, velho, assim. Para esse medíocre rock itabaianense, do qual eu faço parte, e posso dizer que é medíocre porque eu faço parte, ou fazia parte, Adelardo é a pedra de toque, porque não só o programa dele, que eu acho que assim rompeu fronteiras, né? Como o ser humano Adelardo, que era uma figura meio hiperbólica, meio Glauber Rocha, mas não sei o que, beijo no rabo, beijo na bunda. Ele nem sabe o cheiro da minha bunda, mas ele mandava um beijo pra minha bunda. O que eu lembro de Adelardo é uma lenda, velho, que se formou à base de muito rock and roll e doses maciças de álcool, assim, branquinha, assim. Sabe assim, tipo Jesus Me Chama? Era o que Adelardo gostava. Sexo, imagino, né? Até onde um alcoólatra pode levantar o cacete. Sexo, álcool e rock and roll. Até onde ele saiba. Uma lenda, velho. Entrou no rádio, foi um convite de Zezinho para ele fazer um programa de rock, que Zezinho é roqueiro, sabia que ele tinha os discos, e a rádio estava começando, não tinha os discos, aí convidou ele para fazer. Ele arranjou, era Sábado Som, na Princesa da Serra, aí passou para FM, Sábado Som, aí ele fazia com João Vieira, depois João Vieira não pôde mais, aí ele começou a fazer, entendeu? Basicamente, ele também não queria falar, foi como eu falei porque precisou falar, mas eu não fui para falar. Ele só trazia os discos, era uma de vinil, enrolado no plástico, entendeu como é? E sempre tomando uma cana. E aí entrou por um acaso. João Vieira não veio mais, aí ele ficou fazendo programa. E ficou até o dia que morreu. Adelardo não era um parceiro, era um irmão. Que eu, quando comecei a fazer programa com ele, foi por um acaso. Ele teve uns 6 operadores, mas ele tinha um negócio que tem um ciúme retado do CD, dos vinil dele. Aí o cara, às vezes, ele botava o disco, tirava e botava a agulha no lugar. Mas o cara chegava e tirava, pegava o disco com a mão e entregava. Aí era uma briga. E depois dele, eu entrava com a bandeirante. Aí nesse dia, ele brigou com o cara, eu sentei na mesa para fazer o programa com ele, acabei de fazer o programa com ele. Aí daí ficou. Fui botar ele para dizer a hora certa, aí ele disse, quem quiser a hora certa, compra um relógio. Eu disse, pô.
Era interessante que teve um período em que o programa Guilhotina e o programa Sabotagem eram transmitidos no mesmo dia. Às vezes tinha uma diferença de horário. Mas aconteceu de muitas vezes fazer o link entre os dois programas. Quer dizer, o Sabotagem puxava o áudio do Guilhotina e transmitia um bloco. E acontecia o inverso, às vezes tinha um bloco passando lá do Sabotagem e o Ademir puxava na outra rádio, quer dizer, eram rádios concorrentes, mas os programas eram co-irmãos. E com isso, eles mesmos se retransmitiam um ao outro. E foram pessoas bastante importantes, infelizmente não temos hoje mais, para a cena independente, para o rock, um representante desse porte. Apesar que Pedrão, que era um grande parceiro e braço direito de Adelardo na rádio Princesa FM, ainda esteja trabalhando, mas todo aquele movimento de rádio, de rock no rádio, era puxado com Adelardo. A extravagância dele, o modo dele de falar, ele era tão extravagante que ele conseguiu manter o programa por muito tempo com patrocínio. As pessoas faziam questão de patrocinar o programa, de ver o nome das empresas no programa, porque apesar desse rock e a população não gostar, as pessoas não gostarem muito, pequena parcela da população gosta de rock, mas ouvia o programa porque ele contava muitas piadas, contava as histórias hilárias e tinha um jeito peculiar de falar, né? E o ouvinte ligava para lá, ele xingava de filho do canso e aquele linguajar próprio dele. Isso divertia as pessoas. E com isso o programa dele tinha muita audiência, apesar de não ter um público para a música que ali tocava. Era um programa lucrativo para a rádio, apesar de não ser um programa para o público da rádio. Isso era muito interessante no programa de Adelardo, pelo modo de ser dele. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade do próprio Adelardo. Aquela coisa, sabe, espalhafatosa. E sempre colocando... muito diversificado o programa dele. Sempre colocando bandas nacionais, internacionais. Na verdade, quando você assistia um programa de Adelardo, você percebia que ali havia um diferencial. Não era questão de, como a gente está acostumado com esses locutores, né? Oh, bom dia, querida. Agora com vocês, uma oração de Jesus, não sei o quê. Não, Adelardo não fazia programa de rock, cara. Adelardo batia papo com o ouvinte, entendeu? E mandava a gente ir para aquele lugar, no ar, e ficava fazendo brincadeiras com Pedão. Aliás, um salve para Pedão. Eu acho que esse era o diferencial. E isso aí foi se espalhando. Eu achava muito louco Sabotagem, porque era meio anárquico, assim. Os blocos não tinham uma divisão. Eu lembro que até hoje eu me lembro um bloco que ele falou: agora rock pesado, vai rolar King Diamond, Pixies. Eu, pô, King Diamond não tem nada a ver com Pixies, né? Era bem por aí, assim. Mas bem legal. Agora, já pelo final, eu me lembro que eu ouvi e o programa tava chato porque era muito comercial, né? Só falando sempre de, sei lá, de jogo do bicho e tal. Mas, pô, foi sensacional. Demorou muito tempo, né? O Sabotagem, acho que foi bem importante também. A gente tocou o perrengue lá no programa ao vivo. Tocamos ao vivo lá. Carranca, mulher. Carranca tocou muitas vezes aqui. Teve um aniversário da rádio que tocou perrengue. Adelardo a gente fez, inclusive parece que 2 vezes a gente foi tocar no programa de Adelardo, no Sabotagem. Uma vez mesmo a gente fez lá na porta da rádio, a galera se juntou lá na frente. Então foi uma festa que Adelardo proporcionou pra gente, e a gente pra ele, que a gente via que ele dava maior força, tinha muita alegria em receber o rock, divulgar, né, o rock de Itabaiana através da rádio, né? Então, ele com certeza também é uma figura inesquecível também daquela época e vai ficar marcado também por muitos anos na mente e nos corações de quem ouvia o Sabotagem e quem conhecia aquela pessoa que era Adelardo. E Adelardo tinha essa ideia sensacional e totalmente louca dele, que, pelo que eu soube, tinha uma funerária e uma sorveteria devendo, né, patrocínio lá. Aí ele teve a ideia de pegar um caixão de defunto e um monte de sorvete. Aí fez uma promoção de quem ganhasse, ganhava um caixão de defunto cheio de sorvete, né?
Aí deu tão certo, foi uma repercussão tão grande que ele começou a fazer todo ano, né? E um dos sorteados foi Badaró. E toda vez que fazia o sorteio, ia levar na casa, meia-noite. Badaró veio pra cá, aí entrou dentro, botou dentro do caixão, pintaram ele todo botaram sangue, batom, né? Batom, parecia sangue e tal. E levaram ele. Quando chegou lá, na casa dele, Adelardo bateu na porta da mãe dele. Aí a mãe atendeu. Quem é? Esse é seu filho. Aí a velha viu um caixão. Meu filho, aí já pensou no pior, né? Aí Adelardo voltou assim, Badaró, sua mãe vai dar um treco. Badaró se levantou do caixão. Mãe eu! E entregava o caixão de defunto, fazendo uma procissão, levando o caixão até a casa do ganhador. E eu soube que uma vez Badaró ganhou o caixão de defunto. Aí Badaró resolveu entrar dentro do caixão para eles levarem na casa dele para entregar à mãe. Aí a mãe dele quase morre, que viu o filho chegando num caixão de defunto e tal. A mãe o quê? Pegou a vassoura e pá! Bateu no caixão, o caixão era lascado das pancadas que ela deu. E aí Adelardo levou o caixão para casa. E com esse caixão ele fez a mudança da casa dele para a casa que ele morava. Foi no dia que ele comprou uma casa nova e ele disse, olha, James, eu quero sair da minha última casa, da minha casa para a minha última casa. Eu vou viver 40 anos, ele dizia isso direto, eu bebo demais, vou viver 40 anos, e o que eu passar de 40 é lucro, então estou saindo daqui para ir para a minha casa. Essa vai ser a última casa, eu já quero ir para o caixão nela. E aí ele me convidou para participar do primeiro enterro dele. E aí foi, né? Meio mundo de gente acompanhando, Bodinho, aquele menino da internet, né? James, vestido de padre. Aí eu saí correndo para lá, vesti a batina. A casa dele era perto da Antônio Eudório, perto do Mundo dos Tecidos, ali no fundo. Ele saiu o Pedão, ele, Betinho doido, Betinho chorando na frente, e um carro de som de Tony Torto, sei lá de quem era, acho que Zé de Alves atrás. Ricardo tem filmado isso, filmou o enterro. Eu na frente com a... Pô, bicho, vai ser um documentário pro resto da vida aquilo. Se vocês tiverem o trecho mostrar, vocês na internet tem, Ricardo tem, todo mundo tem, é muito legal. Eu na frente, Adelardo, filho do Canso, aí todo mundo, amém, ele vai levar todo mundo junto com ele, aí todo mundo calado, ninguém dizia amém nem nada. Quando chegou lá na casa dele, no caminho tinha uma mulher que só ia um inteiro. Aí foi olhar. Quando chegou lá, aí isso chegou um inteiro lá do contrário. Quando olhou, ela deu caba safado desse. Aí começou a mangar dele, a xingar ele e tal. E aí foi o inteiro. Quando chegou em casa, na porta de casa, tinha uma mulher amamentando, vizinho dele, amamentando uma criança. Ele viu aquele movimento ficou parado. Aí uma daquelas pessoas, Betinho, disse assim, Adelardo, onde é a sua casa? Ele disse, aquela casa ali, rapaz, a mulher correu, então foi uma gozação, a mudança dele. Aí com esse mesmo caixão, numa micarana, ele resolveu dar uma volta no caixão, Fernandão, que também já morreu, ornamentou ele cheio de flor e tal, e era aquela ruma de gente no carro de milho, anunciando quem Adelardo vivia, perdoe, pelo pro céu, não sei o quê. E a gente na frente, rodou quase a cidade toda. Quando chegou na frente dos trios, os caras estavam passando som. Aí ficaram tudo, quando viu o inteiro, repararam. Quando os caras parou, aí Adelardo levantou a mão assim, deu adeus, bora zoada, vamos parar. Eu me lembro de uma banda que a gente ouvia sempre, uma música do Cachimir. Esse Cachimir é uma música do Led Zeppelin, a gente ouviu nesse dia, acho que umas 2 ou 3 vezes. Toda vez que acabava, a gente dava uma virada na garrafa de 50. Por que tem esse negócio de copo? Não tem esse negócio de copo. Copo era aqui, velho. Acabou a música, vou botar no bote. Só vinilzão, e a mulher dele uma vez pirou lá, que a gente tava batendo cabeça, a gente tava louco lá. Vocês são loucos, vocês são demais. E ela foi pegando o disco dele.
Não toca no meu disco não, filho do cano. Eu não gosto que ninguém toque no meu disco. Eu não esqueço disso não. Pra você, velho, ter uma amizade com ele, você tinha uma certa restrição. Pra você tocar um disco dele, você tem que pedir autorização a ele. Se você tocasse, mesmo que fosse só pra olhar o disco dele, você tava fudido. Você era expulso da casa dele na hora, cara. Um crente um dia lá, até ricos que enrola motor, foi pegar no álbum, mas irmão, esse cara, ele tava lá, mas ele tinha secado quase já no 51, já tava daquele jeito. Filho do câncer, não pegue no meu disco não, vai embora agora da minha casa. Eu digo, já vou de você não, você fique, filho do câncer. Eu digo, já vou sofrer. Meu irmão, nesse dia foi massa demais, a gente bebeu. Quando eu cheguei em casa, velho, eu vomitei, era assim mais puro, velho. Toda música, a gente ouvia sempre Led Zeppelin. O clássico era o Led Zeppelin, ele amava depois, ele já amava rock and roll. Agora o Led Zeppelin, velho, era inesquecível, velho. Poxa, foi muito bom, velho, cara, isso ali, velho. Muito boa mesmo, cara. Ele tinha uma coleção enorme de vinis. E eu achei um comportamento estranho dele, uma época quando lançou o CD, ele começou a passar os vinis para CD. Eu imaginava que ele fosse guardar os vinis, uma forma de preservá-los, mas ele vendeu e deu. Na verdade, ele dava os vinis para muita gente. Eu já ganhei 2 vinis de Adelardo, acho que o Fernando ganhou alguns, várias pessoas no meio do rock ganhou vinis de Adelardo, ele deu, toma aqui, Fábio, que eu passei tudo para CD. Fala, você é louco, rapaz, você está deixando isso de lado. Não, eu só quero isso aqui, que isso aí está dando trabalho demais. É o jeito dele, né? Ele era interessante. Ele tinha outra mania também de gravar. Ele comprava um disco, um vinil, um CD original e gravava uma cópia e guardava o original e ficava ouvindo a cópia. Então ele tinha umas manias muito loucas, né? Ele era um cara bastante louco e bem querido, bem quisto. Não só no meio do rock alternativo, mas em toda a sociedade. As pessoas na cidade todas gostavam de Adelardo. Né, eu ia na casa dele no domingo, ele estava a todo volume lá escutando rock and roll, tomando o seu velho pitu, tava no segundo. Toda vez que eu chegava lá, ele estava no 2º litro já. Bebia muito, cara. E nisso ele pegava alguns vinis lá e me dava. Eu saía de lá com 2 vinis, né? Eu tenho alguns vinis em casa dele e é muito massa e tenho certeza que a galera sente muita falta desse maluco, né? Esse filho do câncer. Às vezes eu paro, velho, fico pensando assim, que eu acho que vai ser difícil aqui em Itabaiana ter pessoas assim tão inteligente, tão conhecedor, tão gente fina igual esses caras, velho, igual o Adelardo, Ademir. Rapaz, entendeu? Acho que são perdas assim que a gente teve que são irreparáveis. Não tem reparação de jeito nenhum. Ele é a cara do punk. Se você ver ele, você vai ver. Aquele moleque ali é punk. Aquela mesma coisa, se você chegar lá no show, se você for no show de rock, ele vai estar lá com aquele moicano dele, com aquela jaqueta jeans, com um monte de alfinete, um monte de coisa amarrada. Badaró é o punk. É um punk de verdade, né? O Badaró não tenho o que dizer, eu não conheço ninguém aqui em Itabaiana que nem ele. Ele é uma pessoa simples, humilde, é um punk e que está nativo. Ele está sempre organizando eventos também, com toda a dificuldade, né, que todo mundo tem e ele também, mas ele encara o desafio. Não é fácil você pedir patrocínio, né, no comércio. Às vezes você consegue R$10, R$20, R$50, coisas pingadas assim, para trazer bandas de fora, ou então para colocar bandas daqui, ou então para fazer uma passeata, ou então para fazer um fanzine, ou fazer um protesto. Então ele é uma pessoa que está na história, né, do punk sergipano. Não há como se falar do punk em Sergipe sem falar de Badaró. É a figura, né? Badaró, se tivesse rock no Casa Grande, ele não aparecesse e não dava bem. Ele tinha que chegar com aquele moicano dele, com aquelas calças rasgadas, corrente, ir lá pra frente e falar, né? Se ele não pegasse o protesto dele, pra fazer o protesto dele. Então era uma marca, né? Uma marca das festas de rock daqui. Não se preocupando com que ninguém pense o que ache de outra maneira. Quando ele organizou vários shows aqui também, ia sempre naquele estilo que ele sempre admirou, que ele ama até hoje, né? Que é o hardcore, o punk, com aquele moicano dele muito do caralho mesmo, né?
tudo fluidão, ia pedir patrocínio nas lojas, aí a galera tudo sempre indo para as portas, né, velho? Aquela visualização toda, isso não incomodava ele de forma nenhuma. E conseguiu os patrocínios. E conseguiu os patrocínios porque tinha atitude, cara. Esse aqui foi o primeiro impacto Deathcore, Badaró que organizou, né? E o mais hilário são os temas de cada show que ele fazia. Nesse, por exemplo, é A Ameaça Que Não É Nossa, Apenas Vivemos no Mundo Diferente do Seu. Esse aqui é outro evento que o Badaró organizou. Quero o que é meu, não quero o que é dos outros. Esse aqui foi o terceiro encontro das tribos. O tema: o amor constrói, sem o amor tudo se destrói. Várias histórias dele, assim, né? Ele tem uma certa mania que eu acho que agrada e desagrada vários membros de banda, que é ele entrar no palco adentro e pegar o microfone e gritar milhares de gritos de protesto que até hoje eu nunca entendi nenhum que ele fala e ninguém consegue entender. O final do Geninho também, pode crer, virou escudeiro, eram dois brothers do caralho, velho. Geninho e Badaró, que é escudeiro. Tem uma história muito boa, mas isso é pré-tudo, isso é pré-carranca. Um show que teve na garagem de Adelvan, com uma banda de Adelvan, acho que era etc. Aí vai Badaró com um amigo, e o amigo vomita numa bota. Alguém já contou essa história? O amigo vomita na bota, velho, e adivinha o que ele faz? Ele bebe. Pô, velho, eu acho que esse foi o momento mais hip hop do rock itabaianense. Badaró tem uma história interessante que me contaram, porque eu estava tão ocupado que não percebi. Foi quando eu organizei um evento, eu denominei Dementes, que eu trouxe a banda Jason para tocar na Atlética. E entre uma banda e outra tava a galera toda sentada e estava tocando som mecânico. E o Badaró, para agitar a galera, começou a sair chutando os pés de todo mundo que estava sentado. Levanta, vamos pular, vamos pongar. E saiu levantando todo mundo. A galera se levantou, uns ficaram com raiva, outros não, outros riram, outros tiraram onda. Então disse que foi muito hilário. Eu não presenciei porque eu estava organizando praticamente só. Dejeto Humano é o nome da banda. Era Badaró e Geninho. Eles nunca tocaram, na verdade, mas todo mundo ficava na expectativa. Dejeto Humano hoje vai tocar, Dejeto vai tocar. E Geninho chegava Badaró antes do evento. Aí, Badaró, nós vamos tocar hoje, né, Badaró? Aí, vamos sim. Mas só que na hora não tocava, porque não existia banda. Era um projeto abstrato, virtual, da cabeça de Geninho e Badaró. E eu soube que uma vez Badaró ganhou o caixão de defunto. Aí Badaró resolveu entrar dentro do caixão para eles levarem na casa dele para entregar à mãe. Aí a mãe dele quase morre, que viu o filho chegando num caixão de defunto e tal. Sobre essa história também não acompanhei não, mas é sensacional. Esse caixão aí foi no ano que eu tava em casa, para sair de casa. Eu mirei assim um lado de uma parede, não, hoje eu vou ter que ganhar esse caixão para deixar aqui em casa de lembrança. O pior que sortearam um, não aceitou, aí sortearam outro por eu, tive que levar pra casa. Ainda passei uma semana com ele, eu e o final de Geninho tomamos cachaça dentro dele, saímos pela rua aí, beber cachaça, o povo tudo assombrado, velho. Então é isso, velho, eu tô há uns 20 anos na cena punk, velho, mas tô muito decepcionado, sei lá, o cara se sente meio acuado sobre tudo, contra todos, mas você pode levar a cena punk com a sua personalidade. Eu lembro de uma cena inusitada que, certa feita, eu encontrei com os 4 figuras. Janinho, Badaró, Lulu, que ele se autodenominava Lulúcifer, e um quarto integrante do quarteto, né, que era um urubu. Não sei se vocês lembram dessa história, que eles andavam com um urubu, que era o bicho de estimação deles. E muitas vezes encontrava eles com o urubu debaixo do braço e uma pinga e tal, e os 4 bebiam, né? O Lulúcifer, Geninho, Badaró e o urubu, entendeu? E por incrível que pareça, os 3 caíam, só o urubu ficava de pé, né?
Badaró, tem duas histórias que eu acho sensacionais. Primeiro, uma vez que disse que ele adotou um urubu, né? Não sei se é verdade isso aí. Ele encontrou um urubu no meio da rua e começou a criar e adotou um urubu como animal de estimação, né? Não cheguei a ver essa cena não, mas deve ter sido curioso. Rapaz, criou, velho. Tanto criou como levava pra passear. Levava pra passear lá na praça. Porque porra é isso? Badaró com o urubu, meu irmão, a galera tem um cara lá com o cabelo em pé, com o urubu lá passeando, o urubu se bateu numa atenção, né? Aí ficou lá sem poder voar e ele passeou pra baixo com o urubu numa corrente, cara. Foi uma loucura, velho. A galera tava tanto retrógrada, né, velho? Logo na praça da igreja, um sábado à noite e um domingo à noite, e ele lá todo de coturno, calça rasgada, né? Aquele visual dele todo louco lá, né? Que ele sempre gostou. E com o urubu lá na corrente, velho. O seu hamster, ele ia pra um lado e ia pro outro, velho. Normal, né? Na época a praça da igreja era a concentração da High Society, de Itabaiana e Badaró lá, com o urubu no braço. Foi só uma noite, velho. Um momento de criar o bichinho. Não deu sequência que meus pais não deixaram, mas ele tava agonizando, eu levei pra tomar uma birita aí, o Geninho na Praça do Corete. Essa noite foi o caralho, velho. Biritamos e o urubu lá no Corete caía, mas não caía. Eu e o Geninho bebo também. É coisa de adolescente, velho. E tem uma história boa do Casa Grande, que foi um dos... Eu acho que talvez um evento que mais deu certo, assim, deu um público foda mesmo, assim, deu uma galera danada. Não sei se porque na época, eu lembro que na Malhação tinha um negócio de vagabanda e tal, e aí criou-se até uma certa modinha no Brasil com bandas de rock. E nesse dia, que foi o chamado pré-natal, foi rock pré-natal, assim, uma coisa assim, foi criado até pelo meu amigo Ramon. Beijão, Ramon, você sabe que eu lhe amo. Desse pré-natal, a galera entupiu mesmo e Badaró estava, lógico. Badaró sempre estava nos shows. E tinha um cartaz enorme no fundo do palco com uma foto do Papai Noel. E todo mundo lá já tinha tocado Carranga, já tinha acabado um show, o Rock Cassete também já tinha tocado, tinha acabado com tudo mesmo, botou todo mundo para dançar, e entre outras bandas. Já no final da noite, todo mundo já lá meio morgado, já meio cansado, o Badaró começa a gritar com Natal não existe, o Natal não existe. Aí pulou, o Papai Noel não existe. Agarrou o cartaz e saiu rasgando o cartaz de cima a baixo, dizendo que o Papai Noel não existe e o Natal não existe. Eu não sei se ele teve algum problema no Natal, eu não sei se era porque o Papai Noel tinha um moicano e ele não gostou. Eu sei que ele rasgou o cartaz de cima a baixo, mas Badaró, pô, é uma figura impagável. Dar entrevista sem falar desse cara não é dar entrevista. Badaró, o rei do quebra-pedal, de guitarra e de grande bada. Aliás, deviam fazer um documentário só de Badaró, velho, eu acho. Badaró, a lenda. Badaró, The Highlander. Assim, resumir pra você não gastar muita fita, Badaró é chato pra caralho, mas é um cara assim, eu acho imprescindível pra história do rock itabaianense. Vivemos um tom de diferentes de bens de consumo e valores. Cada ser humano procura o status ser superior ao outro. O punk não é isso. O punk só quer viver em igualdade. Ele não vê a riqueza como seu bens maiores. Sua felicidade é estar no show, polgar, se divertir, mudar algo que a sociedade não queira alienar tanto, ser consumista para ser escravo daquele produto. É isso, o punk tá isso para ser o imposto da sociedade. Punk not dead até morrer, sim. Só o espaço, mas não é o espaço que fez a cena, mas a cena que fez o Casa Grande. O que eu lembro que havia mais uma interação entre as bandas. Havia até a possibilidade de se criar um movimento. Me desculpa o palavrão, mas era esse mesmo, um movimento de rock and roll. Interação com bandas daqui, com bandas de fora. De fora que eu falo, Aracaju, Lagarto, né, disso. É isso, era legal, muito legal. Na verdade foi a grande casa de show do Itabaiana, assim, acho que foi
que até hoje, esse documentário, vou dizer a data, nós estamos no dia 2 de julho de 2012. Acho que deve ter uns 10 anos que o Casagrande fechou e até hoje o Casagrande não foi, digamos, substituído. Até hoje se sente a falta um pouco assim do Casagrande, apesar de ter shows hoje em dia na Atlética, tem lá a casazinha de show lá da Atlética, ou a boate. Mas já teve show na ABB, já teve show por aí afora, na sede dos trabalhadores, teve novamente. Mas a grande casa de show, acho que de Itabaiana, foi o Casagrande. Não sei se por local parecer ser, sei lá, ser mais agradável, por conta do período. Talvez pelas bandas, acho que tocaram muitas excelentes bandas do estado, acho que tocaram lá. Eu acho que o grande auge do Carranca e do Urubus também foi lá. Então acho que por isso que traz essa saudade o Casagrande. Então, e o Casagrande era, acho que todos vão falar isso, ficava na avenida principal da cidade. E lá foi onde, basicamente, como disse, foi o auge das bandas daqui de Itabaiana. Eu acho que Urubus, Carranca, Perrengue tiveram seus auges ali. Lá, digamos, foi o melhor período das bandas, dessas bandas. Lá foi quando, digamos, elas estouraram, basicamente, assim, foi a melhor fase delas. E fora que nesse período se trazia muitas boas bandas de Sergipe. Principalmente de Aracaju, o Plástico Lunar, o Eloquentes, que depois virou Rocassetes. Eu acho que o Debages ainda chegou a tocar lá. Então foi o período, o Snooze tocou lá também, foi um período quando tinha ótimas bandas. E fora que tinha um grupo que se reunia lá, digamos assim. Eram pessoas e a gente tinha o prazer de ir lá e ver e estar lá para conversar. 2000, a cidade, um marasmo da porra, entendeu? E Ferdinando deu o pontapé inicial e começou a organizar shows lá, entendeu? Isso aqui é Ferdinando que organizou, né? Isso foi na Casa Grande. Olha, esse cartaz é das antigas mesmo. Carinha que eu tô devendo ali. Depois de um tempinho já, né, tocando, o pessoal já anônima já não era mais anônima, era o Carranca, veio a Urubus também, tocava junto com a Urubus, sentia a necessidade de organizar shows aqui em Itabaiana, porque não tinha movimento, tinha cena, né, cena do rock, o pessoal tinha muita jovem já gostando de rock, então aí eu sentia a necessidade dessas pessoas se unirem, né. Então, a única forma era fazendo show, organizando show. Então, entrei em contato com bandas em Aracaju, gente nova, doida para tocar, arrumar lugar para tocar, e eu comecei a ir atrás de lugares para organizar esse show. Então, conheci Ayrton do Casagrande, do Cebolinha, conversei com ele e comecei a organizar os primeiros shows. Foram muitos, eu não me recordo bem assim qual foi o primeiro show, mas eu acho que foi dentre as bandas daqui. Carranca, o Urubus, ou então as duas, foi alguma coisa desse tipo. Mas foram inúmeros shows que eu fiz lá e foram, assim, grandes momentos para todo mundo. Se você perguntar a qualquer roqueiro daquela época ali, velho, se sobre o Casagrande, todo mundo vai dizer que foi do caralho. Isso foi mesmo, foi uma fase, né, em Itabaiana que foi muito bom. Durou muito tempo, o espaço era cedido por Ayrton do Cebolinha, era praticamente cedido. Né? Ali era a casa do rock de Itabaiana, né? Nós tivemos a nossa fan house, a nossa casa do rock. Infelizmente, as coisas mudaram, a família teve que modificar a estrutura do lugar e não foi mais
não teve mais possibilidade de emprestar, de ceder o espaço para o pessoal do rock, que passou um tempo aqui em Itabaiana, mas sem espaço. Casa Grande, velho. Casa Grande, como o próprio nome já disse, foi a nossa casa, foi a casa do rock, velho. Foi a casa que a gente se sentia à vontade, velho, que a galera, o público, queira que não queira, era outro público, assim, que a idade também, né, vai passando, a gente tá entendendo, a galera era outra galera, tanto rolou aqui a repercussão em Itabaiana como em Aracaju, as casas de show em Itabaiana, em Aracaju não estava tendo essa repercussão que dava aqui, porque o Casa Grande era lotado, de Ayrton lá do Cebolinha, né, eu acho que todo mundo conhece ele. Ele abriu várias vezes o espaço pra gente ir lá, trouxe várias bandas e sempre os shows eram ótimos, ele sempre deu o maior incentivo a gente. Todo mundo, as bandas de Aracaju eram, poxa, sempre comentava, queria tocar aqui. Tinha um programa de rádio já do Adelardinho. Pô, Itabaiana tem um programa só de rock and roll no sábado até meia-noite, Aracaju não tem. Eu sempre ouvi esses comentários, que eu sempre... Assim, na adolescência sempre estava em Aracaju ali na loja de circo, né, na local. Eu sempre ia lá, trocar ideia com a galera, comprar um CD, um vinil, comprar uma fitinha lá na catedral, lá no Zip, lá que eu sempre gostei, né? Eu acredito que aquela cena, naquela época também, né, as bandas estavam mesmo a todo vapor, né, a Perrengue surgindo, a Carranca já existia, mas estava também numa fase muito boa. Ainda está, né, acredito que até melhorou, mas a galera estava comparecendo, o ritmo de shows era melhor, era difícil um mês para não ter 1, 2 shows lá no Casa Grande, então tudo isso favoreceu, né? Muita gente também que estava se descobrindo, né, no gosto musical, e gente que a gente não via frequentar, passou aí a frequentar, e depois, né, consequentemente, foram montando bandas, né, inspiradas também naquele cenário daquela época. E a vontade de tocar ali no Casa Grande é que fazia com que o pessoal montasse as bandas, né? Todo mundo queria tocar numa banda para tocar no Casa Grande. Mas foram vários, né? Depois vocês podem conferir nas fotos que a gente tirou lá. Teve dias mesmo de encher aquilo ali, da gente olhar e ver aquele mar de gente dançando, pulando, curtindo. E engraçado que eram músicas da gente, né? Não eram músicas que estavam tocando em rádio, não eram músicas de bandas famosas. Eram músicas da gente e a galera cantava as letras. Então teve muitas, eu não vou dizer uma, mas teve muitas. Quando eu via o Casa Grande cheio, com as pessoas cantando a letra da banda da gente, né? Letras próprias. Então, dueto, menina, sonho bom, dos errados, né? Naquela época, né, marcou bastante. Então, teve uma época no Casa Grande, né? Acabou o show. O show acabou a festa, né? Tá lá eu desarrumando o som para levar o som, como era com o meu som mesmo que fazia a festa. Tinha uma mãe lá desesperada atrás do filho. O filho desapareceu. E meu filho tá aí. Aí eu olhei lá para dentro, procurei no banheiro, procurei em todo canto. Dona, não tem ninguém aqui mais não, dona. Já acabou a festa já acabou. Consegui convencer ela de que a festa acabou e ela foi embora. Aí nisso, quando o Ayrton entrou lá na cozinha, tinha um carinha lá escondido lá no fogão, velho. Eu digo, eu não acredito, o moleque magrinho lá escondido lá no fogão. Eu digo, porra, velho, sua mãe... Era sua mãe que tava aí, cara? Ele disse, se era, meu irmão, eu escondi aqui, ela não pode saber que eu tô na festa, não. Eu digo, meu irmão, vai-te embora daqui, cara. Foi muito engraçado. Eu não tinha controle de ver que tinha menores também entrando, né? Porque nessa época foi muita gente que deu, nessa época foi uma festa da banda chamada Eloquentes, que depois, mais tarde, mudou para Real Rocassettes. Quando esses cabas tocavam aqui, enchia, lotava o Casa Grande. E o cara tava lá escondido, lá com medo da mãe. E os grupos, as pessoas que iam lá, que eram, digamos assim, porra, foi quando a gente tinha uma amizade legal, assim, a gente já ia lá, a gente já meio que se conhecia. Talvez por não ter um público muito grande, mas era um público fiel, a gente chegava lá, meio que já se conhecia, a gente tinha aquela amizade, né? Você cita várias pessoas, algumas que infelizmente já não estão mais presentes aqui comigo, eu vou citar, eu acho que
Foi assim pra mim ali, velho. Até hoje eu passo assim pela frente e olho, pô, velho, o que foi isso aí? Rapaz, toda vez que eu passo ali também não tem como esquecer. Eu só me lembro assim, aquela galera tudo de preto ali sentado ali naquele. Os meus fios ali do som lá. Snooze, Snooze, tocou lá também. Várias Era bandas. o QG, o Carranca do Blues ali, né? Era o QG mesmo.